Olá! Vamos começar mais um programa Saúde para você. Hoje eu vou conversar com o cardiologista Dr. João Paulo. Ele vai falar sobre cardiologia e terapia ortomolecular. É só um minutinho que já a gente está de volta. Não saia daí. Doctum TV, online 24 horas. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. João Paulo sobre terapia ortomolecular e a cardiologia. Olá, doutor, seja bem-vindo aí aos nossos estúdios. Obrigado, prazer estar aqui. Dr. João Paulo, fala pra gente primeiro, o que é essa terapia ortomolecular? Então, a terapia ortomolecular, falando numa linguagem mais fácil de entender, é um tratamento fazendo a reposição daquilo que o corpo precisa, tá? Basicamente é o que? A reposição de minerais, de vitaminas e aminoácidos. Então, na ortomolecular, quem estuda ortomolecular acredita que as doenças começam com a deficiência de minerais, com a deficiência de vitaminas e de aminoácidos, e hormonal também. Então, a ortomolecular é basicamente a reposição daquilo que o nosso corpo está precisando. Então, é uma medicina preventiva, vamos dizer assim. A ortomolecular ela pode ser usada tanto na prevenção como no tratamento de doenças, né? Uhum. As doenças, no nosso pensamento da ortomolecular, elas começam com a deficiência. E quando você repõe essa deficiência, você também trata as doenças que apareceram. E você também pode começar a fazer a prevenção com a reposição para que aquelas doenças não comecem a aparecer, tá? Então, assim, hoje, um exemplo muito que a gente vê hoje em dia, que está muito em moda, entre aspas, em moda, é a vitamina D. Tá? A vitamina D começou mais com a ortomolecular. A vitamina D, a gente fala que é um hormônio, né, que ele é produzido no nosso corpo através do sol. Hoje as pessoas não tomam mais sol como deveriam tomar. Criou uma heliofobia, né? Essa fobia do sol. Mas o certo é todo mundo ter esse contato com o sol. Essa vida moderna, nossa, deixou a gente com essa deficiência de vitamina D. E isso é para dar um exemplo da ortomolecular, que como a gente repõe certos nutrientes, certas vitaminas, certos hormônios, a gente consegue prevenir doenças. Então tem que fazer um estudo genético, um estudo como que é esse estudo, né, para saber o que o organismo precisa, o que ele está deficiente? Geralmente a gente faz isso pelo sangue mesmo, tá? A gente faz uma dosagem de sangue da vitamina D, hormonal, de minerais não, pelo sangue não, tá? Às vezes a gente depara aí com alguns médicos que pedem magnésio, selênio, zinco pelo sangue, e isso não é muito correto, porque esses minerais estão a nível intracelular. A gente consegue dosar isso, mas é um exame muito mais caro, tá? Mas geralmente as pessoas têm uma deficiência sim, de selênio, zinco, magnésio, pela monocultura. A monocultura esgotou nosso solo. Esse estilo de plantio nosso, esse plantio em larga escala, isso aí eu não aprendi, não foi nem na ortomolecular, isso aí eu aprendi no 2º grau com a minha professora de geografia. Que ela explicou pra gente na época que a monocultura estava esgotando nosso solo. Então, os nossos alimentos de hoje não têm os nutrientes de antigamente, tá? E essa distribuição também vai de acordo com países também. O Brasil é um país que ele tem deficiência de magnésio, tá? A gente não tem um solo vulcânico. O solo que tem vulcão é muito rico em magnésio. E o nosso país é um país deficiente de magnésio. Então, geralmente, selênio, zinco e magnésio é algo que a gente não precisa ficar dosando. A gente consegue repor e vai tateando pela clínica do paciente. Clinicamente, você consegue aumentar ou diminuir a dose. Um paciente que usa o magnésio, às vezes está com a dose muito alta, ele pode ter uns sintomas de intestino solto, pode ter um pouquinho de diarreia. O paciente que geralmente tem extrasístoles, que é um tipo de arritmia, é o paciente que chega no consultório falando que tem muita palpitação,
Isso aí não é nem a ortomolecular, isso aí em São Paulo, o INCOR, que é o Instituto Nacional do Coração, já tem belos trabalhos mostrando que a reposição de magnésio reverte essa extrasístole, né? Na medicina convencional, na cardiologia convencional, é usado muito um tipo de medicamento chamado beta-bloqueador, que é um medicamento, ele te dá, mas ele te toma também, tem efeitos colaterais. E com magnésio a gente consegue segurar essa extracístole. Isso eu já tenho prática com isso. Paciente que vem com extracístole, peça o teste ergométrico com muita extracístole, arritmia, suplementa magnésio, acha a dose certa, essa extracístole acaba. Então isso não é só ortomolecular, isso aí no INCOR já tem belos trabalhos mostrando isso. Então, integrar a ortomolecular com a cardiologia é isso, né? É misturar a cardiologia com a ortomolecular. Agora, quais os benefícios mesmo na prática, doutor? Quais os benefícios dessa terapia ortomolecular? Então, na prática, quando você repõe aquilo que o seu corpo está precisando, isso vai depender de cada paciente. A gente tem uma individualidade, né? O tratamento com você não vai ser igual com outra pessoa. Geralmente, o que a gente escuta mais é a melhora da disposição. Tá? A melhora da disposição é muito grande. Uma das reposições que eu gosto muito, que eu vejo muito resultado, é a própria vitamina D. A vitamina D, a gente tem um problema hoje com a vitamina D pelas referências laboratoriais. Elas, infelizmente, estão erradas. Eu não estou falando que os laboratórios fazem o exame errado, eles fazem o exame certo. Mas a referência deles está ultrapassada. Então, geralmente, o paciente chega no meu consultório achando que está tudo certo e não está certo. A referência, geralmente, dos laboratórios fala que a vitamina D acima de 30 é suficiente. Isso é errado. O ideal da vitamina D é entre 50 e 100 no sangue. E a maioria das pessoas está com ela 15, 10, 20. Tá? Então, assim, vitamina D é um tema que a gente pode fazer até um outro programa só para falar dela. Porque se você perguntar o que o corpo beneficia com a vitamina D, eu vou te falar que é tudo. Tem belos artigos mostrando que o paciente que está hipertenso, não só hipertenso, aquele paciente que usa antihipertensivo, aquela pressão não fica uma pressão que não fica tão bem ajustada, pode ser deficiente de vitamina. E o Cícero Coimbra, ele tratou, eu não sei o número certo, mas ele tratou vários pacientes. Ele tem um protocolo muito grande de tratamento de pacientes com esclerose múltipla e vitamina D. Tá? E o Cícero Coimbra fez o protocolo dele. Esse protocolo dele hoje está sendo copiado pelo mundo inteiro. Foi muito criticado no início, porque estava repondo vitamina D para tratar a esclerose múltipla e a neurologia convencional não deu credibilidade para isso, tá? E o Cícero Coimbra, pelo protocolo dele, pelo estudo dele, ele provou que as doses altas de vitamina D até a esclerose múltipla ela trata. Ele está provando que quem tem esclerose múltipla tem resistência à vitamina D. E a medicina convencional, a neurologia convencional, criticou isso dele através de um estudo na Lancet, que é um estudo, uma revista de medicina famosa, mas só que lá na Lancet eles fizeram a suplementação com 2.000 unidades de vitamina D por dia. O Cícero Coimbra faz a suplementação com 200.000 unidades diárias. Então a gente tem que ficar de olho nos estudos, é isso. Os estudos têm muitas brechas. Vem criticar alguma coisa, mas sem um embasamento também. E o Cícero Coimbra, quando vieram discutir isso com ele, ele começou a rir. Ele falou, eu uso 200.000 unidades e vocês fizeram um estudo de 2.000. Para ter uma ideia, geralmente eu uso 10 a 20.000 unidades nos meus pacientes, para poder chegar naquele valor ideal. Hoje eu vejo os colegas suplementando a vitamina D, mas de forma errada. Eles estão dando dose pequena. Eles dão 500 unidades. Quando dá muito, dá 1.000 unidades. Quando dá muito, dá 7.000 por semana. Eu já tenho uma prática de mais ou menos 2 anos suplementando, que o básico que eu acho é otimizar pelo menos uma vitamina D. Eu uso uma média de 10.000 a 20.000 por dia. Por dia? Por dia. E vou acompanhando. Quando chega no valor que eu acho que é o ideal, que é o próximo de 90, 100, já tem atletas competindo com 120 de vitamina D no sangue, que mostrando excelentes resultados de performance. Tá? Então, assim, 1.000 unidades por dia não vai dar. Então tem que ser uma média de 10 a 20.000. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação
quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o Dr. João Paulo sobre a terapia ortomolecular e cardiologia. Agora, Dr. João Paulo, nós temos uma pergunta do quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ouvir a pergunta. É verdade que a terapia ortomolecular pode ajudar no emagrecimento? Então, doutor, isso é mito ou é verdade? A terapia ortomolecular pode ajudar as pessoas a emagrecer? Sim, com certeza. Não é muito meu foco o emagrecimento, tá? Mas a gente acaba aprendendo isso também quando você estudar a ortomolecular. Porque não existe um emagrecimento igual eles ficam prometendo às vezes, esse emagrecimento de mágica, né? Não tem milagre, né? Não tem milagre. Quando você otimiza a saúde e a alimentação e a suplementação, automaticamente vai vir um emagrecimento, tá? Então a base da manutenção de uma saúde é o quê? Uma boa alimentação, atividade física. Para falar que você não é sedentário, você tem que fazer no mínimo meia hora por dia, 4 a 5 vezes por semana, e a suplementação. Tá? Hoje, para você estar saudável, você tem que suplementar. Então, quando você faz uma alimentação justa, com atividade física e com uma suplementação, automaticamente pode vir um emagrecimento com certeza. Isso é com certeza. Você vai ajustar o metabolismo daquela pessoa, né? Você vai otimizar a parte endócrina dela também. Então, o emagrecimento vem, sim, com certeza. Por isso que ficou um pouco conhecida a ortomolecular, né? Veio um pouco dessa parte, dessa parte de emagrecimento, né? Verdade. Então, João Paulo, como então aliar essa terapia, né? Esse tipo de tratamento diretamente com a cardiologia? Então, a cardiologia e a ortomolecular tem tudo a ver. Tá? Na cardiologia convencional, alopática, quando eu comecei a fazer a cardiologia, com 6 meses de cardiologia eu fiquei um pouco frustrado. Porque eu via aqueles pacientes que tinham colesterol bom e continuavam a ter doenças cardiovasculares. E rapidamente eu vi que tinha algo por trás disso aí. E a medicina, a gente tem mania de falar muito da genética, né? Nós não somos reféns da nossa genética. A gente tem que parar com essa mania. Tá? Tudo bem que a genética interfere? Sim, mas não somos reféns dela. Então, quando o paciente infartava, ou o vilão era o colesterol, ou o vilão era a genética. E eu não concordava com isso. E aí eu tive que buscar outros meios de estudo e acabou que eu entrei na ortomolecular, foi por isso. Porque na ortomolecular, além de repor os nutrientes, você estuda as inflamações. A inflamação, o que é inflamação? A inflamação não é a bactéria, o vírus que a gente está acostumado a falar que inflamou a pele. É a inflamação de dentro do corpo. É uma analogia que faz o seguinte, até 20 anos de idade a gente faz depósito. De 20 a 30 a gente deposita e saca. E depois dos 30, infelizmente, a gente só saca. E aí se vem um processo de envelhecimento. Esse processo de envelhecimento é o processo de oxidação, tá? É o processo de inflamação. Então, existem outros parâmetros sem ser o colesterol, para a gente olhar. Falando assim, um parâmetro que eu gosto de olhar muito, que às vezes as pessoas não dão muito valor, é o ácido úrico. Tem muita gente com gota achando que o ácido úrico dá só dor articular. E o ácido úrico é um veneno para o nosso corpo. O ácido úrico ele inflama. O ácido úrico faz o processo de aterosclerose. Ele faz a inflamação das carótidas, o crescimento da famosa placa, né? O ácido úrico é um veneno. O ácido úrico aumenta a pressão. Um paciente que faz uso de antihipertensivo e tem um ácido úrico alto, essa pressão dele não vai controlar não, enquanto esse ácido úrico estiver alto. Tá? Então o ácido úrico é um dos parâmetros. Então aquele paciente que tem um colesterol normal, que não fuma, que até faz atividade física, mas a vida inteira tem um ácido úrico alto, ele tem uma chance de ter doença cardiovascular imensa. Grande. Então, assim, são outros parâmetros que a gente tem que ver. Aí vem homosteína, vem ferritina, vem a PCR ultrassensível, vem a insulina em jejum, quem come muito carboidrato, come muito açúcar e tem essa insulina alta inflama. Isso já tem vários artigos mostrando. Isso não sou eu que estou falando, isso aí a literatura mostra.
E isso a gente aprende na ortomolecular. A aprender o quê? A desinflamar. Então a cardiologia ortomolecular tem tudo a ver por isso. Porque a gente não olha somente o colesterol. Tá? Não adianta nada você ter um colesterol bom e outros exames alterados. Agora, a questão do colesterol, né? Você citou muito aí, vitamina D, colesterol. Vamos falar um pouquinho mais do colesterol. Qual que é a importância dele, então? Né? Você colocou que ele é importante, sim, mas que nem tanto, né? Ligado sim, à questão mesmo dos infartos. Sim, o colesterol, ele é importante pra gente. Eles colocaram ele só como vilão. Pegaram o colesterol e botaram ele como o vilão da história. E o colesterol não é só vilão, ele é mocinho também. Tá? Todos os nossos hormônios vêm do colesterol. Tá? A cascata hormonal, ela vem do colesterol. Lá em cima, na cascata, vem colesterol. Depois do colesterol vem um hormônio que chama pregnolona, que é o que a gente chama de avô dos hormônios. Depois da pregnolona vem o DEA, que é a mãe e o pai dos hormônios. Aí depois vem testosterona, vem progesterona, vem estradiol. Ou seja, aquilo tudo vem lá do colesterol. Às vezes eu acho isso um absurdo. Às vezes tem paciente meu de 80 anos de idade, que já tem a parte hormonal mais baixa pela idade, com um colesterol total de 80. Acho isso um pecado, um crime. Né? Então, assim, todo mundo dá esse enfoque ao colesterol como vilão, e o colesterol não é só vilão, ele também tem um lado bom. Hoje tem belos artigos mostrando que tem outras frações do colesterol que vieram para ficar, como vilão. Tá? Então, o colesterol total alto, sim, vai fazer mal. Mas hoje as pessoas se preocupam só com o colesterol total. E tem outras frações para a gente olhar. A lipoproteína A veio para ficar, a ApoA e a ApoB, que são outras frações do colesterol, que são frações maléficas, que a gente tem que ajustar essa. Tá? Esquecer um pouco esse colesterol total. Então o colesterol ele não é só vilão, ele tem um lado também muito bom. Se você tem um colesterol muito baixo, com excesso de medicação para baixar colesterol, isso vai trazer consequências para a sua saúde. Isso vai trazer problemas, principalmente na parte hormonal. Agora, doutor João Paulo, você colocou a questão, né, dessa importância dessas suplementações, magnésio, sim, vitamina D, selênio. É preciso ter critério para fazer essas suplementações? Lógico, né? lógico. Tem que ter um acompanhamento médico ou sim, qualquer pessoa pode fazer essa suplementação? Não, isso aí tem que ter um acompanhamento, tá? Uma das coisas que eu vejo muito no mercado são produtos mostrando que nós vamos fazer a correção dos seus minerais. Geralmente esses produtos não são quelados. O que é isso? O magnésio tem que ser quelado, o zinco tem que ser quelado. Tá? Isso aí você tem que trabalhar também com farmácia boa, você tem que trabalhar com suplementação de qualidade, porque não adianta. Tem uns produtos aí que ficam sendo vendidos na televisão aí com um ator famoso. A gente fala que, na linguagem chula, que aquilo é enriquecedor das fezes, porque você não absorve. Tá? Aquela ação é o quê? É um mecanismo que a farmácia faz de enganar o corpo, porque se não for quelado, o corpo vai olhar aquele magnésio, aquele zinco, aquele selênio e falar assim, não, isso aqui não é meu, e não vai absorver. Quando você faz aquela ação, o organismo fala, não, isso é meu, e puxa. Absorve. E absorve. Então, primeiro, tem que ser um lugar que trabalha bem. Segundo, tem que ter um acompanhamento. Sempre está dosando, analisando clinicamente as queixas do paciente, pela anamnese, você tem uma noção, tá? E dosar. Então, você tem que acompanhar. Por exemplo, às vezes eu vejo pacientes nos Estados Unidos, eles são mais avançados que a gente. Tem muita coisa que eles vendem em farmácias. Tá? Melatonina, por exemplo, o DEA, que é um hormônio. Mas eu acho que isso também é um pouco... não acho isso tão legal, porque às vezes o paciente está tomando dose muito alta. Tá aí mais uma dica do programa Saúde para você.